Você já sentiu que, mesmo fazendo o bem, parece que a vida responde com silêncio, ingratidão ou até dor? Já passou por momentos em que ajudou, acolheu, estendeu a mão e ainda assim se viu sozinho, cansado e até ferido por quem menos esperava? Existe um lugar na alma humana onde esse tipo de dor se instala de forma silenciosa, profunda e difícil de explicar. É exatamente nesse território que o Salmo 41 se revela como uma chave espiritual poderosa. Ele não é apenas um texto antigo, mas uma resposta viva para quem se sente esgotado emocionalmente, injustiçado ou traído, e ainda assim deseja permanecer firme diante de Deus. Respire fundo agora, porque este não é apenas um estudo, é um reencontro com uma verdade que pode restaurar sua força, proteger sua vida e reorganizar sua fé de dentro para fora. O Salmo 41 começa com uma promessa que, à primeira vista, parece simples, mas carrega uma profundidade espiritual imensa. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Isso não é apenas uma afirmação moral, é uma revelação espiritual sobre como o céu responde à forma como você trata os outros, especialmente nos momentos em que ninguém está olhando. Quando o salmista fala sobre atender ao pobre, ele não se refere apenas à pobreza material. Ele fala sobre aquele que se coloca ao lado do fraco, do vulnerável, do ferido, do esquecido. Fala sobre quem escolhe ter um coração sensível em um mundo endurecido. E a promessa que acompanha essa postura é poderosa. O Senhor o livrará no dia do mal. Isso significa que existe uma proteção espiritual sendo construída invisivelmente toda vez que você escolhe agir com compaixão. Talvez você não tenha percebido isso até hoje, mas cada gesto de misericórdia que você praticou não foi em vão. Cada vez que você ajudou alguém, mesmo estando cansado, cada vez que ouviu alguém mesmo sem ter respostas, cada vez que escolheu não endurecer o coração, você estava, sem saber, plantando sementes de livramento para o seu próprio futuro. O Salmo 41 revela que Deus não ignora esse tipo de atitude. Ele observa, registra e responde no tempo certo. Mas o Salmo não para na promessa. Ele entra num território ainda mais profundo e realista. Ele fala sobre doença, sobre fraqueza, sobre pessoas que observam a queda do outro com interesse, sobre traição vinda de quem era próximo. Isso torna esse Salmo extremamente humano. Ele não romantiza a vida espiritual. Ele mostra que mesmo aqueles que caminham com Deus enfrentam momentos de dor intensa. Existe uma parte do Salmo que toca profundamente porque revela uma experiência que muitas pessoas vivem, mas têm dificuldade de expressar. O próprio amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso fala sobre traição? Não a traição distante, mas aquela que vem de quem estava perto, de quem conhecia a sua história, de quem caminhava ao seu lado. Esse tipo de dor é diferente. Ela não fere apenas o coração, ela abala a confiança, gera dúvidas e pode até afetar a forma como você se relaciona com Deus. E é aqui que o Salmo 41 se torna ainda mais necessário, porque ele não apenas reconhece essa dor, ele mostra o caminho para através dela sem perder a fé salmista, não nega o que sente. Ele não finge que está tudo bem, ele expressa sua dor, sua fraqueza, sua indignação, mas ele não para nisso. Ele leva tudo isso para Deus. Isso é um princípio espiritual profundo. A forma como você lida com a dor define o impacto que ela terá na sua vida. Quando você guarda, reprime ou tenta ignorar, ela se transforma em peso, em cansaço, em desgaste emocional, mas quando você leva para Deus com sinceridade, ela se transforma em oração, em cura e em fortalecimento. O Salmo 41 serve exatamente para isso. Ele serve para momentos de cansaço emocional, de enfermidade física, de decepção com pessoas, de sensação de injustiça e também de necessidade de proteção espiritual. Ele é um salmo de restauração interna e de alinhamento espiritual. Ele te lembra que Deus vê, Deus sabe e Deus responde. Usar o Salmo 41 da forma correta exige mais do que repetição, exige presença. O primeiro passo é ler o Salmo com calma, em voz baixa ou em voz alta, permitindo que cada palavra entre no seu coração. Não leia com pressa. Leia como quem está conversando com Deus,
Sinta o peso de cada frase. Perceba onde ela toca em você. Existem palavras que vão ressoar mais forte dependendo do momento que você está vivendo. Depois de ler, transforme o salmo em oração pessoal. Isso é essencial. Não apenas recite, mas adapte. Onde o texto diz, o Senhor o livrará. Você pode dizer, Senhor, eu creio que o Senhor me livra. Onde fala sobre fraqueza, você pode reconhecer sua própria fragilidade diante de Deus. Esse movimento torna a oração viva, pessoal e poderosa. Outro ponto importante é a constância. O Salmo 41 não deve ser usado apenas em momentos de crise. Ele pode ser incorporado como uma prática espiritual regular. Os melhores dias para isso são segunda-feira, para começar a semana alinhando seu coração, quarta-feira, para renovar a força no meio da caminhada, e domingo, para fechar ou iniciar um ciclo com consciência espiritual. Os horários também fazem diferença. Pela manhã, entre 5 e 7 horas, o Salmo atua como um alinhamento espiritual para o dia. Ele prepara sua mente, fortalece sua fé e te posiciona com mais clareza diante das situações. À tarde, por volta das 15 horas, ele funciona como um ponto de recalibração emocional, especialmente se o dia estiver pesado. À noite, entre 22 e 23 horas, ele atua como um descanso espiritual, ajudando a liberar o peso acumulado e entregando suas preocupações a Deus antes de dormir. Existe também um aspecto simbólico que pode potencializar essa prática. Você pode escolher um lugar tranquilo, acender uma luz suave, talvez uma vela branca, se isso fizer sentido para você, e criar um ambiente de silêncio. Isso não é um ritual mágico, mas uma forma de sinalizar ao seu corpo e à sua mente que aquele é um momento de conexão, de pausa e de presença. Durante 7 dias consecutivos, você pode fazer esse processo completo. Leitura, adaptação e oração, e alguns minutos de silêncio após a oração. Esse silêncio é fundamental. É nele que muitas vezes a resposta não vem em forma de palavras, mas em forma de paz, de clareza ou de leveza. É importante também entender o que evitar. Não use o salmo como uma tentativa de controlar Deus. Ele não é uma fórmula para manipular resultados. Ele é um caminho de alinhamento com a vontade divina. Não use com pressa, como se fosse uma obrigação. Não use com o coração fechado ou cheio de resistência. Se estiver assim, comece reconhecendo isso diante de Deus. Outro ponto importante é não usar o salmo como fuga da realidade. Ele não substitui decisões, atitudes ou responsabilidades. Ele fortalece você para enfrentá-las com mais clareza e equilíbrio. Ele não te tira do mundo. Ele te posiciona melhor dentro dele. Existe uma transformação silenciosa que acontece quando você começa a praticar isso de forma consistente. Você começa a perceber que sua reação às situações muda. Aquilo que antes te abalava profundamente começa a ter menos poder sobre você. Você se torna mais estável emocionalmente, mais consciente espiritualmente e mais firme internamente. Isso não significa que os problemas desaparecem. Significa que você muda de lugar dentro deles. E isso muda tudo. Porque quando você muda, a forma como você vive cada situação também muda. O Salmo 41 termina com uma afirmação poderosa sobre confiança e sustentação. Ele mostra que, apesar de tudo, existe um Deus que mantém, que sustenta e que não abandona. Isso é fundamental, porque em muitos momentos da vida, o que mais precisamos não é de uma resposta imediata, mas de sustentação para continuar. Talvez você esteja em um desses momentos agora, um momento em que precisa mais de força do que de explicação, mais de presença do que de respostas. E é exatamente aqui que esse salmo se torna um abrigo. Não um abrigo que te esconde da vida, mas um abrigo que te fortalece para continuar vivendo. Existe algo que você precisa guardar com clareza depois de tudo isso. Deus vê o seu coração, Ele vê o que você fez em silêncio. Ele vê o que você suportou sem reclamar. Ele vê o bem que você fez sem reconhecimento. E nada disso se perde. O Salmo 41 é um lembrete vivo de que existe uma justiça que não é imediata, mas é certa. Uma resposta que não é instantânea, mas é precisa. Uma presença que talvez não seja sempre sentida, mas nunca se assenta. Agora, respire mais uma vez e permita que essa verdade desça do entendimento para o seu coração. Você não está sozinho.
Você não foi esquecido. Você não está lutando em vão. Se fizer sentido para você, a partir de hoje, comece esse caminho. Sem pressão, sem cobrança, mas com intenção. Leia, ore, silencie e observe. A transformação não acontece de fora para dentro. Ela começa dentro, silenciosamente, e depois se revela na forma como você vive, sente e responde. E quando daqui a algum tempo você olhar para trás, talvez perceba que aquele cansaço que parecia não ter fim foi o início de uma reconstrução profunda, que aquela dor que parecia injusta foi o ponto de partida para um amadurecimento espiritual, que aquele silêncio que parecia abandono era, na verdade, um espaço onde Deus estava trabalhando de forma invisível. Confie nesse processo, permaneça e continue, porque há uma força sendo construída dentro de você que ainda vai te surpreender. Se esta mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava te lembrando que Ele não ignora o seu cansaço, nem a sua dor, nem o bem que você fez em silêncio. Então não deixe que esse momento termine aqui. O YouTube está cheio de vídeos que passam, mas existem encontros que são divinos, e este pode ser um deles. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso agora. Escreva nos comentários: Deus sustenta a minha vida. Não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. É uma decisão de confiar mesmo sem entender tudo. E se você ainda não faz parte, inscreva-se agora no canal Força e Resiliência e ative o sininho, porque toda semana nós temos aqui encontros como esse, feitos com profundidade, cuidado e verdade, para fortalecer a sua fé, acalmar o seu coração e te lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Ao se inscrever, você não apenas recebe conteúdo, você se conecta com um propósito de cura, de fortalecimento e de reencontro com Deus. E se essa mensagem pode ajudar alguém que você ama, compartilhe, porque às vezes uma única palavra no momento certo pode impedir alguém de desistir. Nunca se esqueça disso. Você já é suficiente. Você já é amado. E mesmo quando ninguém vê, Deus continua sustentando cada detalhe da sua vida. Descanse nisso. Confie nisso. Permaneça. E nos vemos no próximo encontro.